Jeremias, visto como os profetas maiores, né? Jeremias, o Isaías, Ezequiel e Daniel é visto como os profetas maiores, né? E os outros maiores porque profetizaram mais, tiveram ousadia de apresentar profecias mais fortes para o povo, não no sentido que é maior, no sentido de igualdade perante Deus. Perante Deus somos todos iguais, né, irmãos? Jeremias capítulo 18, versículo 1 a seguir diz, a epígrafe do texto diz: o vaso do oleiro, a penitência do povo, diz, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Meus queridos, nós não vamos prolongar muito, né? O tempo não nos perdoa. Se pensa uma pessoa que respeita o tempo, é eu. Eu creio nas palavras que Jesus disse que não é pelo muito ouvir que ele nos ouve, muito falar, aliás, que ele nos ouve, né? Quando ele fala a respeito da oração dele, não é pelo muito falar, prolongar as palavras que ele nos ouve. Ele nos ouve quando apresentamos palavras reais, sinceras e objetivas perante Deus. Mas estamos felizes, meu irmão, de rever os seus irmãos, aliás, rever os seus irmãos, conhecer o nobre pastor Raniel, a sua digníssima esposa, esse casal que ama Deus, né, irmãos? Deus abençoe a vida do pastor Raniel, os seus respectivos obreiros que estão aqui na retaguarda. Deus abençoe vocês, junto com o pastor e a igreja, confiar o público da sua igreja para eu e o nobre filho está aqui dizendo que Jesus é bom, né, irmãos? Nós somos aqui de Caraúbas, mas há mais de 7 meses o Senhor nos levou ali para o estado do Ceará para fazer missão. E ali estamos sempre pregando em muitas cidades, ali no Vale do Jaguaribe, né? Estava me lembrando que aqui é o Vale do Açu, né? O Vale do Açu é composta por algumas cidades de Itajá, Pambaçu, Açu, Carnaubais e outras demais aqui por perto, né? E ali nós estamos no Vale do Jaguaribe, que é uma região que faz parte de Xeré, de Coelho Norte, Russas, Maldição, São João do Jaguaribe, lá da cidade, faz parte ali daquela região. Então sempre pregando ali, graças a Deus, dizendo que Jesus é bom, né, irmãos? Mas, sem delongas, pegando um pouco do protocolo, visto que hoje é tudo da história, mas Deus, a igreja é dele, o pregador é dele, o pastor é dele, e ele sabe a necessidade de cada um de vocês, né? E se o Senhor colocou, irmãos, essa palavra no nosso coração, nós vamos trazer de acordo com a necessidade da igreja. Quando nós observamos, irmãos, esse texto, é um texto em que, mais uma vez, o Senhor levanta o profeta Ezequiel para falar com o seu povo. Parece que eu vou deixar um pouco baixo, porque eu estou com o rosto, e se deixar um pouco baixo aí, eu vou ouvir. Mas vamos aqui. E, irmão, o profeta Jeremias foi mais um que Deus levantou para falar com o seu povo Israel. O Senhor levantou o profeta Isaías durante muitos
muitos anos profetizou, levantou o profeta Ezequiel, durante muitos anos profetizou para o seu povo, levantou Jeremias, e muitas das vezes, irmãos, nós vamos estudar a história dos nossos irmãos antepassados. O povo de Israel era um povo que constantemente estava em desobediência com Deus, e Deus constantemente levantava homens, profetas no meio do seu povo para os alertar que eles estavam a ponto, como muitas das vezes quebraram o pacto, quebraram a aliança com o Senhor. E o Senhor, se vocês forem estudar, irmãos, de Gênesis a Malaquias, o Senhor constantemente ele cria muitas coisas para falar, se comunicar com aquele povo, que muitas das vezes aquele povo não estava de acordo com os princípios de Deus, com os princípios divinos. Deus fez coisas que ao olho humano muitas das vezes pareciam loucura. Se nós formos olhar no capítulo 3, no livro de Oséias, o Senhor levanta o profeta também mais uma vez e faz ele se casar com uma prostituta. Aquela prostituta, automaticamente, se era prostituta, ela não iria respeitar o seu cônjuge, o seu relacionamento, né? E ali, por muitas vezes, aquela mulher traiu o profeta Oséias. Deus pega o profeta, faz ele se casar com aquela prostituta, e ali ela tem 3 filhos, 2 filhos não eram do profeta, apenas um era filho, e ali foi um casamento simbólico para que o povo entendesse que assim como aquela mulher era infiel com o seu esposo, assim era Israel infiel com Deus. Mas, meus queridos e amados irmãos, algumas vezes aquele profeta quis recuar e deixou a esposa. O Senhor disse: volte, procure ela e cuide dela. Porque, meus queridos e amados irmãos, ele tinha que entender que ele tinha que amar aquela mulher, independentemente de muitas das vezes ela o trair ou não, mas ele tinha que cuidar, ele tinha que amá-lo. E ali significava que Deus, ele nunca abandonou o seu povo. Muitas das vezes o seu povo se desviando, muitas das vezes o seu povo indo pastar em pastos distantes, pastos não verdejantes, mas mesmo assim, o pacto que Deus selou com a sua igreja é um pacto eterno e perpétuo. Eu quero pedir à amada igreja, irmão, que ajude-me, assim como ajudou o pregador, o cantor, ajude-me, porque é importante para o pregador ouvir glória a Deus, ouvir glória aleluia, porque, meus queridos, nós estamos diante da presença do Deus Trino, daquele que sonda e vê todas as coisas. Estamos diante do Senhor dos Senhores, aquele que sonda, prescruta a minha e a sua necessidade. E nesta noite, eu, como homem de Deus, eu profetizo em nome de Jesus que você não irá sair daqui como chegou, mas nesta noite, meus queridos e amados irmãos, nesse texto profético em que lemos o diálogo do Senhor com o profeta Jeremias, onde o Senhor manda aquele profeta ir à casa de um oleiro. O que é oleiro? O oleiro é um profissional que sabe, tem a manha, tem um profissionalismo de lidar com o vaso e com o barro. E o oleiro, para fabricar da forma a um vaso, ele pega o barro. Ele pega o barro é específico, não pode ser qualquer barro. Estamos um pouco sobre essa questão do oleiro e vaso. O oleiro pega o vaso, o barro não pode ser qualquer barro, tem que ser um barro especificamente um barro ninguém, podemos dizer assim. E o oleiro, através do seu profissionalismo, ele dá forma a um vaso. Mas, meus queridos, eu vejo que aqui é uma expressão no sentido figurado. Você usa a figura do vaso e usa a figura do oleiro. Meus
queridos, o que eu entendo com isso? Eu entendo que eu e você somos vaso na mão do Supremo Oleiro. E eu entendo que o oleiro, quando vai fazer um vaso, ele aprimora o barro, pois o barro, quando sai da terra, ele vem com pedregulhos, ele vem com raízes, ele vem com algumas coisas que vai atrapalhar o formato do vaso. E o oleiro, através do seu profissionalismo, ele tira a pedra, ele tira a raiz e deixa o barro aprimorado no ponto de dar forma a um vaso que venha ser útil, utilizado para o dia a dia. E o que eu entendo, meus queridos e amados irmãos, é que nós, como vaso, muitas das vezes precisamos ser podado e lapidado. Muitas das vezes, meus queridos e amados irmãos, o Senhor, como Supremo Oleiro, Ele permite, assim como aquele vaso caiu da mão daquele oleiro, Ele permite que muitas das vezes o vaso caia, se quebre, para que venha ser refeito. E uma vez sendo refeito, o Supremo Oleiro irá dar uma forma perfeita, uma forma mais específica ao vaso. Outra coisa que é importante para o vaso não pode estar vazio, o vaso tem que estar cheio, jorrando, e o vaso tem que estar cheio da unção sobrenatural do Espírito Santo de Deus. O vaso não pode ser vazio, o vaso tem que estar cheio. E nesta noite eu quero te dizer, se você está em forma de um vaso vazio, nesta noite é noite de você se encher com o sobrenatural do Espírito de Deus. Nesta noite é noite de renovo, nesta noite é noite de ser lapidado, nesta noite é noite de renovo, nesta noite é noite de você ser aprimorado na mão do oleiro. O oleiro Jesus de Nazaré está aqui, meu irmão, minha irmã, para lapidar a sua forma de vaso. Eu não sei, não conheço a sua vida, mas Jesus de Nazaré conhece a sua vida. E se você está com problema de fabricação, hoje é noite de ser refeito, hoje é noite de renovo, hoje é noite de colocar as coisas no seu devido lugar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O vaso se quebrou, precisava ser refeito. Às vezes o oleiro permite o vaso cair, para que ele venha ser aprimorado, para que ele venha ser refeito. Porque o vaso é importante estar bem, para que venha ser utilizado, para que venha ser utilizado. E o vaso, meus queridos e amados irmãos, ele não pode estar seco, ele não pode ser preenchido de coisas infrutíferas, coisas que não venham trazer benefícios para a sua vida, para a vida dos seus, para a vida da igreja, para a vida do pastor, para a vida de Jesus de Nazaré. O vaso tem que estar limpo, podado e lapidado na presença do Senhor. Eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, que você é este vaso. Você é este vaso que precisa estar renovado, que precisa estar cheio da presença. Uma
uma vez estando cheio, ele vai ser um crente avivado, ele vai ser um crente na semelhança do profeta Abacuque. Abacuque, ele disse: mesmo que não haja chuva no jardim, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo assim eu louvarei ao Deus da minha salvação. O crente tem que ser crente avivado, é na igreja, na escola, no trabalho, no dia a dia. Crente não pode ser crente apenas em casa. Crente tem que ser vaso precioso, não apenas na igreja, tem que ser vaso precioso no dia a dia. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Portanto, ó igreja amada, ó igreja querida, estava aqui em ter uma visão sobre como é lindo a igreja, a casa cheia de adoradores, a casa cheia de pessoas que reconhecem a sua necessidade. Você, minha irmã, você, meu irmão, você, meu amigo, você não está em qualquer lugar, você está no recinto sagrado, você está na casa de Deus. A casa de Deus é o lugar em que o homem e a mulher recebem o seu renovo. Na casa do Senhor é onde Deus fala contigo. Na casa do Senhor é onde Ele se apresenta e diz: eu sou fiel amigo. Porque muitas das vezes achamos que temos amigo. Não, o amigo fiel é Jesus de Nazaré. Portanto, igreja do Senhor, adore, dignifique, exalte, tribute, reverencie aquele que tudo pode, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, Jesus de Nazaré. Ele está nesse lugar. A sua glória, a sua majestade, a sua plenitude, a sua sublimidade está aqui. E se Ele está aqui, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor. Exalte, diga glória a Deus, diga aleluia, diga Senhor, não somente quero te servir. Depende, meus queridos e amados irmãos, das universidades, mas não para. Não para. Conversando com o pastor, me lembrando do texto em que Pedro e os pescadores, durante a noite toda, palavra profética para a igreja agora, durante a noite toda, aqueles pescadores jogaram a rede. Olha que aqueles homens eram profissionais na pesca. Aqueles homens não eram marinheiros de primeira viagem. Aqueles homens tinham habilidade na pesca. Durante anos e anos eram pescadores profissionais. Mas, meus queridos, ele durante a noite pescaram, lançaram a rede, não pegaram nada. Na analogia pode alguém pensar: possa ser pastor, missionário, que eles estão indo pescar em uma região que não tinha frequência de peixes. Não, eu não vejo por esse ângulo. Eu vejo que foi permissão de Deus para que eles não pegassem nada, para que naquele dia eles tivessem um encontro salvífico com Jesus. E ali eles se encontraram com o Senhor e relataram o insucesso da pesca. Não pegamos nada, Senhor. E o Senhor disse: pois lance a rede aí. E ele disse: Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar. E sobre a palavra do Senhor eles lançaram a rede e houve uma grande bonança de peixe. O que é que eu aprendo com isso, minha irmã? Eu aprendo que muitas das vezes estamos orando, estamos jejuando, estamos chorando, estamos clamando e vemos com que Deus
silêncio, não acontece nenhum sinal, não acontece nenhuma voz. Sabe por quê? A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo da terra. Eu quero te dizer, minha irmã, se você tem orado pelo seu esposo, se você tem orado pelo seu filho, mas ainda não obteve resposta, eu quero profetizar como homem de Deus que hoje é noite de resposta. Hoje o Senhor manda você lançar a rede. Uma vez lançada a rede, o milagre do céu irá acontecer em nome de Jesus de Nazaré. Lança a rede, lança sobre ele todas as suas ansiedades, lança o pão sobre essa água, porque depois de muitos dias o acharás. Hoje é noite de profecia, hoje é noite de Deus falar contigo. Eu creio que você nesta noite não vai sair daqui como chegou. O Espírito de Deus já passei no meio da igreja, tocando em você. Se tiver problema de saúde, o Espírito de Deus está tocando na sua saúde. Se as portas estão fechando para você, hoje é noite de porta ser aberta. Assim como o Senhor disse para Moisés, toque nas águas. E quando tocou, as águas do Mar Vermelho se abriu. Eu quero te dizer, toque pela fé, e nesta noite as portas e as portas do céu irão se abrir para você, na esfera espiritual, na esfera financeira, na esfera familiar, na esfera pessoal. Porém, a porta nesta noite, as portas estão se abrindo para você. Aleluia. Hoje é noite de vitória. Hoje é noite de bênção. O Espírito de Deus está passeando. Feche os olhos, irmão, pelos olhos da fé. Eu vejo o Espírito de Deus tocando. O anjo do Senhor com a espada de fogo, cortando o mal. O anjo do Senhor bradando, tocando, cortando todo o mal, executando todo o mal. O anjo do Senhor bradando com aquele inimigo que tem se levantado contra você, com aquela pessoa que tem te perseguido no seu trabalho, na sua vizinhança. Hoje é noite de Deus, irá bradar e tratar com essa pessoa. Aleluia. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus, irmão, nos ama. Ele cuida de nós. Ele zela por nós. Estava esses dias falando, me lembrando do livro de Cântico dos Cânticos. Se vocês estudarem o livro de Cântico dos Cânticos, Salomão se expressando de forma romântica para com as suas concubinas, as suas amadas. Mas ele estava tão inspirado que falou palavras lindas, românticas, como amada minha, quão formosos são os seus olhos, quão formosos são os seus cabelos, quão formosos são a sua pele. E ele se expressa de uma forma romântica para com as suas amadas. Mas Deus pega essas palavras inspiradas e permite ser escrito o livro de Cântico dos Cânticos. Se você estudar o livro de Cântico dos Cânticos, é uma expressão de Deus para com a sua amada igreja. Ali agora é uma palavra profética para a sua amada igreja. Independentemente de muitas das vezes a sua amada igreja querer estar em pasto distante, mas Ele o amou, Ele nos ama, Ele o amou incondicionalmente. É um amor incondicional, amor agapismal. Não é um amor filhos, não é um amor eros, é um amor ágape, é um amor sacrificial, em que foi colocado em sacrifício o seu Filho Jesus. Portanto, meus amados irmãos, igreja do Senhor, nunca teve um pacto
Muita quebra é aliança. Aliança, quem é casado aqui, no seu dedo tem o quê? Uma aliança. Aliança significa o quê? Compromisso. Significa pacto. Compromisso único. Pacto único. Não é um compromisso duplo. Não é um compromisso triplo. É um compromisso único. E o Senhor assumiu um compromisso único com a sua igreja. No Salmo 33, versículo 12, ele diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. E nós somos felizes, sabe por quê? Porque o nosso Deus não é o Deus do Salmo 115, que tem boca e não fala, que tem olho e não vê, que tem ouvido e não ouve. O nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus que sonda, prescruta, conhece, é como o salmista disse: conhece o nosso deitar e conhece o nosso levantar. Sabe todos os planos que muitas das vezes é planejado, arquitetado para frustrar, para nos intimidar, para nos amedrontar, muitas das vezes para nos envergonhar. Mas aquilo que é feito nas escuras nós podemos até não ver, mas Jesus de Nazaré, que é onipresente, que é onisciente, ele vê todas as coisas. Aquilo que muitas das vezes nós vemos, Jesus está vendo, e se ele está vendo, ele está cuidando de nós. Ele disse para Pedro, só para concluir, pastor, ele disse para Pedro: Pedro, eu orei ao Pai, porque o diabo preparou uma armadilha para você, mas eu orei ao Pai para te livrar. Saiba, a igreja do Senhor, nós temos um Deus zeloso, que ama e cuida de nós. Então, somente cuidado, o que a palavra constantemente diz. Então, somente não se desvie para a esquerda e para a direita. Tenha um foco, tenha um alvo. O seu alvo tem que ser Jesus de Nazaré. Não olhe para as imperfeições que muitas das vezes acontecem no meio da sua igreja. Olhe para Jesus, porque se você olhar para Jesus, você vai ver um ser perfeito, justo, amável e fiel. Mas se olhar para mim, vai ver pecado, vai ver muitas das vezes desobediência e rebeldia. Olhe tão somente para Jesus. E essa palavra fica nos corações.